Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Sofia. E eu sou o Léo. E hoje a gente vai fazer uma viagem incrível. Vamos subir lá no topo da Cordilheira dos Andes para desvendar uns segredos assim, espetaculares. Opa, segredos? Já gostei. Tipo, tesouros perdidos? Cidades de ouro? É, quase isso, Léo. Na verdade, a gente vai falar de um tesouro ainda mais valioso: o conhecimento e as técnicas geniais dos povos que viviam lá séculos antes da chegada dos europeus. E para começar, a gente já vai direto numa pergunta que, vamos ser sinceros, muita gente já deve ter pensado. Nossa, que pergunta direta! Os povos pré-colombianos dos Andes eram atrasados? É uma palavra bem forte, né, Sofia? Exatamente, e é uma ideia que por muito, muito tempo foi ensinada como se fosse verdade. Hoje a gente vai desmontar esse mito pecinha por pecinha. Sabe que essa ideia de atraso é uma coisa que a gente escuta mesmo por aí, né? Parece que eles estavam, sei lá, em outro ritmo do resto do mundo. Pois é, Léo, e olha só o contraste gritante. De um lado, você tem um mito, com palavras como subdesenvolvidos, primitivos, e do outro, a realidade da civilização inca que a gente vai ver aqui. Sofisticada, próspera e extremamente complexa. A história é bem diferente do que contaram pra gente. E é super importante a gente entender de onde veio essa ideia. A partir do século XVI, começou a se criar na Europa uma noção de que a civilização deles era superior a todas as outras. E esse pensamento virou a justificativa perfeita para a colonização, sabe? Para eles irem ajudar territórios que eles achavam que tinham uma evolução atrasada. Então era basicamente uma desculpa para justificar a dominação. Exato. Mas, como a gente vai ver agora, os povos andinos não precisavam de ajuda nenhuma. Então, vamos focar em quem eles realmente eram. O Império Inca foi uma civilização gigantesca que floresceu no meio dos Andes, com a capital em Cusco. E olha, eles não só sobreviviam naquele ambiente, eles prosperavam. Eram mestres em tecelagem, metalurgia, agricultura, construção. Peraí, quando você fala gigantesca, de que tamanho a gente está falando? Pensa num território que hoje pega partes do Peru, da Bolívia, do Equador, da Colômbia, da Argentina e do Chile. Era imenso. E para conseguir administrar tudo isso, num ambiente que é um desafio constante, eles precisavam ser mais do que só uma civilização. Eles eram verdadeiros gênios da montanha, mestres em resolver problemas que para a gente pareceriam impossíveis. Eles não só moravam nas montanhas, eles dominaram as montanhas. Ok, isso me leva a uma dúvida bem básica. Como é que se planta comida para um império inteiro na lateral de uma montanha super inclinada? Sério, para mim parece impossível. Eu mal consigo manter uma samambaia viva num vaso reto. Essa é a pergunta de $1 milhão, Léo. E a resposta é uma das maiores genialidades deles, os terraços agrícolas. Tenta imaginar umas escadarias verdes gigantes esculpidas nas próprias montanhas. Cada degrau desses criava uma área plana perfeita para o cultivo. Caramba, que imagem incrível! Mas não era só para ter um lugar plano para plantar, né? De jeito nenhum. A engenharia por trás era brilhante. Primeiro, os degraus controlavam a erosão. A água da chuva, em vez de sair lavando a terra fértil montanha abaixo, era absorvida e distribuída com calma. E a irrigação? Um sistema de canais que era uma obra de arte, levando a água das nascentes com uma precisão absurda para cada nível. Era um sistema hidráulico de dar inveja em muito engenheiro hoje em dia. E essa genialidade não parava só no plantio. Eles também eram mestres em guardar comida. Eles usavam o clima único dos Andes, que é super frio e seco, para desidratar e congelar os alimentos naturalmente, tipo a batata. O resultado era o chunho, que é uma batata liofilizada que podia durar anos. Isso garantia que o império inteiro tivesse o que comer, mesmo se uma colheita fosse ruim. Isso é muito avançado. Eles basicamente inventaram um método de conservação super eficiente usando o próprio ambiente a favor deles. Tá bom, agricultura na montanha. Resolvido. Gênios. Mas e as cidades? Como é que eles construíram aquelas estruturas gigantescas e, mais importante, à prova de terremotos sem cimento, sem aço, sem os guindastes que a gente tem hoje? Excelente pergunta. E para responder, a gente precisa ir para o lugar mais famoso que eles nos deixaram. Um lugar que todo mundo já ouviu falar com certeza. Machu Picchu, que na língua quechua quer dizer a velha montanha. O segredo todo está no jeito que eles trabalhavam a pedra. Cada bloco era cortado com uma precisão milimétrica para que eles se encaixassem perfeitamente, que nem peças de um quebra-cabeça 3D gigante. E o mais maluco, sem usar argamassa, sem nada para colar uma pedra na outra. E isso não era só por beleza, não. Essa técnica fazia com que as construções fossem à prova de terremotos. Quando tinha um tremor, as pedras dançavam um pouquinho, dissipando a energia do terremoto, e depois voltavam para o lugar, intactas. É simplesmente
simplesmente genial. Ok, então a gente já tem um império que sabe se alimentar e construir cidades super seguras e impressionantes. Mas como eles faziam para conectar e controlar um território tão gigantesco e cheio de montanhas e abismos? A resposta é mais uma maravilha da engenharia. Eles construíram um dos maiores e mais avançados sistemas de estradas do mundo pré-moderno, o Capacinhã, que significa a Grande Estrada Inca. 6.000 quilômetros! Isso é uma distância absurda. É tipo ir do Oiapoque ao Chuí e ainda sobra estrada. E essa era só a estrada principal? Exatamente. A rede toda era muito, mas muito maior. Essa estrada era a espinha dorsal do Império, essencial para a comunicação, para o transporte e para o controle de tudo. E não era só uma estradinha de terra, não. Era um sistema todo integrado. Eles construíam os caminhos, pavimentavam trechos, faziam degraus em subidas muito íngremes. Onde não dava para construir caminho, eles construíam pontes suspensas de corda para atravessar abismos. E para a comunicação ser rápida, eles tinham um sistema de revezamento de mensageiros, os chasques, que conseguiam levar uma mensagem de um canto ao outro do Império em tempo recorde. E a gente precisa parar um minutinho para falar dessas pontes, porque elas são um show de tecnologia. Eram estruturas feitas inteiramente de fibras vegetais, tipo capim, que eles trançavam para formar cabos super grossos e resistentes. Com elas, dava para atravessar desfiladeiros e rios que, sem elas, seriam barreiras impossíveis de passar. Pontes feitas de corda, de capim. Isso é usar o que a natureza te dá para criar alta tecnologia. É sensacional. Sofia, tudo isso é absolutamente fascinante, mas essa sabedoria toda se perdeu? Sobrou alguma coisa hoje em dia ou tudo isso virou ruína e peça de museu? Essa é a parte mais bonita da história, Léo. Esse conhecimento não morreu. Ele está vivo, pulsando. Como diz aqui, existem comunidades nos Andes que até hoje mantêm viva a tradição de renovar todo ano uma ponte de corda chamada Quezuachaca. E por que eles fazem essa renovação todo ano? O motivo é muito especial. Eu quero até lançar a pergunta para quem está acompanhando a gente. A renovação da ponte Quezuachaca é feita, letra A, para manter a estrutura segura? B, para atrair turistas? C, para lembrar a chegada dos espanhóis? Ou D, é um ritual de conexão com os antepassados? Pensem um pouquinho aí. Ah, eu vou chutar na letra D. Tem que ser algo mais profundo do que só manutenção, né? Bingo, Léo! A resposta correta é a D. A renovação da ponte é uma festa, um ritual que une a comunidade toda num trabalho coletivo para honrar e se conectar com seus antepassados e suas tradições. Que coisa incrível! Então não é só sobre engenharia, é sobre identidade, sobre comunidade, sobre história. É um patrimônio cultural vivo. Exatamente. Isso nos força a repensar o que a gente chama de tecnologia. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a tecnologia inca, pontes de corda, agricultura em terraços. No meio, a tecnologia europeia da mesma época, caravelas, canhões. E, por fim, a nossa tecnologia moderna. São focos de desenvolvimento totalmente diferentes, mas todos eles são, sem dúvida, inovação de ponta. O que nos leva à nossa pergunta final, para a gente refletir. Depois de ver tudo isso, quem era realmente o avançado? E mais importante, o que é a verdadeira tecnologia? É ter a máquina mais complexa ou é ter a solução mais inteligente e sustentável para o desafio que você tem na sua frente, usando os recursos que estão à sua mão? Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Tecnologia não é só metal e circuito, é conhecimento, adaptação, é engenhosidade. Exato. A história dos povos andinos nos ensina que existem muitas formas de ser sofisticado, próspero e, sim, tecnologicamente avançado. E essa é a grande lição que fica para a gente hoje.